Então nessa quarta-feira estreou mais uma temporada de Black Mirror aí na Netflix. São 3 episódios novinhos em folha para quem gosta dessa sequência, né, do Charlie Brooker, né, que ele que criou essa série aí, já tá na 5ª temporada. E são só 3 episódios, deu pra analisar rapidinho, só que tem aí alguns problemas nesses episódios que fazem com que essa seja provavelmente a pior temporada de Black Mirror até agora. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente. Você também pode ativar o sininho aí para receber as notificações quando a gente lançar vídeo novo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também você pode entrar na nossa lista do WhatsApp, o número tá constando aí no cantinho da tela. Então, como eu falei, são só 3 episódios dessa temporada de Black Mirror, que estreou agora na Netflix, e a gente pode categorizar da seguinte forma: um episódio bom, um episódio médio e um episódio ruim. E eles estão realmente na ordem, né? Tipo, o primeiro episódio é o melhor, o episódio do meio ele é... Desculpa. Tudo bem? Tudo ótimo. O segundo episódio ele é bem razoável e o terceiro episódio é bem ruim. A gente vai falar separadamente sobre cada um deles. Vou chamar ele Cyrus. Vamos chamar ele Cyrus. O dela é o terceiro e último, então o dela é bem ruinzinho, viu? Mas vamos começar do começo, então. Tem esse primeiro episódio, que é Striking Vipers. Ele foi filmado em São Paulo. Quem assiste essa série vai notar, né, que tá ali, aparece o Viaduto do Chá, aparece a Avenida Paulista, aparece vários lugares ali que, para nós aqui do Brasil, é bem reconhecível. E ela conta a história de 2 amigos que estão afastados, né? Eles se conhecem desde a faculdade. E um jogo de realidade virtual faz com que eles se juntem novamente, eles começam a conviver novamente, reacendem essa amizade. Só que eles juntos vão, com essa proximidade que eles vão tendo, eles vão começando a ter aí muita intimidade e eles juntos vão descobrir aí um segredo bem, como que a gente pode dizer, intenso. Eles fazem então essa descoberta que é bem surpreendente, né? E essa história, esse roteiro é o melhor roteiro dessa 5ª temporada de Black Mirror, foi escrito pelo Charlie Brooker também, e é aquele que tem a história mais bem resolvida, né? Um roteiro que faz aí um pouco jus aquilo que a gente conhece de Black Mirror. Uma coisa que é preciso dizer também é que essa temporada, esses 3 episódios, eles são bem descolados daquilo que a gente está acostumado a ver de Black Mirror, né? Porque é aquela coisa de usar a tecnologia, de criticar a tecnologia, o excesso de tecnologia. Aqui a gente tem uma coisa mais solar, vamos dizer assim, uma coisa mais feliz, na medida do possível, né? Porque também nem tudo é aquela coisa maravilhosa. Tipo, tem ainda crítica, mas é bem no fundo, assim, não tem nada tão contundente como as primeiras temporadas. E esse episódio também é o melhor dirigido, ele é dirigido pelo Charlie Brooker também, que também escreveu o roteiro, e ele é muito bem dirigido, principalmente no seu início, quando tá mostrando o jogo de realidade virtual. Fica muito claro que foi aqui que gastaram todo o orçamento da série, né, para poder colocar efeitos visuais nela. A direção do jogo, né, dessa cena do jogo, que é feita em primeira pessoa, a gente vê, assim, o jogo de realidade virtual na visão da pessoa que está jogando, por cima do ombro dela. Então a gente acaba imergindo, né, dentro desse mundo e começa a se conectar com a história, o que facilita bastante os efeitos visuais e uma direção bem feita, bem azeitada aí do Charlie Brooker. Além disso, esse episódio da série também tem uma direção de arte muito boa, como é costume em Black Mirror, e também tem uma ótima fotografia, uma fotografia meio granulada, uma coisa meio cinzenta, até combina com São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo tudo é cinza, né? Então combina bem, é bem interessante acompanhar o desenvolvimento dessa história também, ela é bem escrita, então as coisas vão acontecendo devagar, não é aquela coisa afobada, né? Vai tudo se desenvolvendo de forma a surpreender quem assiste. E claro, ela começa de uma forma simples e vai ficando cada vez mais intrincada conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai descobrindo junto com os personagens aí algumas nuances dessa história. E isso é o que faz com que seja o melhor episódio dessa temporada. Só que mesmo sendo o melhor episódio da temporada, ainda não faz jus ao que a gente conhece de Black Mirror no que diz respeito ao seu roteiro. O final chega a gerar uma discussão, chega a gerar um debate aí, mas não tem nada a ver praticamente com aquilo que a gente conhece de Black Mirror. Quem é fã da série pode se decepcionar bastante já de cara, já no primeiro episódio dessa série. Então, não lembra, por exemplo, não lembra em nada Bandersnatch, que foi o último episódio de Black Mirror que estreou, acho que em dezembro, que a gente fez uma crítica também, que tá aqui do lado, caso você queira ver. Mas é uma coisa assim, tipo, de sair muito do foco daquilo que a série propõe desde o começo. Mas ainda assim é bom lembrar, esse episódio é bom, é bem bom. Aí então a gente passa pro segundo episódio, que é o Smithereens, que é um episódio que tá ali
na linha, né? Tá ali entre o bom e o regular. E talvez pra mim é a história que mais se liga com o que Black Mirror foi antes dessa quinta temporada, nas 4 primeiras, no caso. Essa história que se passa em Londres fala de um motorista de uma empresa de tecnologia que transporta os funcionários, né, faz o transporte particular desses funcionários, e um belo dia ele resolve sequestrar um deles porque ele tem que falar com um chefão ali dessa empresa de comunicações, e ele sequestra essa pessoa e isso acaba causando um caos diplomático, acaba causando um problemão diplomático que vai também, é um episódio que vai crescendo conforme vai passando o tempo e você vai ficando cada vez mais angustiado com ele. Obviamente, para quem assiste esse episódio, a referência é clara, a referência é a Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, todas essas redes sociais são criticadas aqui porque a base desse roteiro é como você se porta dentro da rede social. Questiona também o nosso vício em rede social. Tipo, eu tô aqui falando, o Lucas tá atrás da câmera aqui, não para de mexer no celular. O que você tá fazendo no celular? Tô falando porque distribuíram mais ingressos pro show da Lily Allen. Então, pelo qual aplicativo? WhatsApp. Então, o WhatsApp também é rede social. E a gente ficou dependente disso. Enfim, esse episódio, ele critica o apego excessivo que a gente tem a essa tecnologia de redes sociais, dessa conexão que a gente possui através da internet. E é uma coisa que realmente levanta uma discussão também e que funciona até certo momento. O maior problema desse episódio é que ele é longo demais. Ele acaba esticando a história tanto que a gente fica realmente cansado. É uma coisa que a gente não consegue acompanhar com muita atenção depois que passa de um determinado período, porque fica repetitivo. Praticamente a ação toda se passa dentro de um carro, então a gente não tem aí alguma coisa que faça com que a gente fique preso nessa história, porque fica cansativo, fica repetitivo e quando chega no final não entrega um clímax da forma que a gente queria. Tá lá pensando que vai acontecer uma coisa, acontece outra, que é bem menos daquilo que esse episódio sempre tentou martelar na nossa cabeça. Além disso, esse episódio também comenta sobre o poder que essas empresas de redes sociais possuem sobre a vida das pessoas, sejam elas vivas ou mortas, né? Porque você sabe que se você morrer hoje, sua conta na rede social vai estar lá e esses dados podem ser usados da forma que a empresa quiser. A gente conhece isso, sabe como isso funciona por conta daquele escândalo do Facebook. Esperar esse carro velho sair daí. Essa bosta desse carro velho, né? A gente devia estar no ferro velho, essa merda. E o grande destaque deste episódio é o Andrew Scott, que é o cara que interpreta o motorista, que a gente consegue acompanhar toda a raiva, toda a frustração dele conforme vai conversando com o funcionário que ele sequestrou. É uma coisa que vai crescendo nele, né? Ele começa de uma forma relativamente calma e ele vai começando a ficar cada vez mais transtornado. É uma boa atuação dentro de um episódio razoável que poderia ser bem mais curto, né? Se fosse num episódio normal de Black Mirror, ele seria bem mais curto, mas aqui ele tem uma duração longa, uma duração excessiva e faz com que a gente fique cansado e se desconecte da história. Além disso, o roteiro acaba sendo também bastante previsível. A gente consegue meio que adivinhar o final quando a gente chega ali quase no finalzinho da série, né? Tipo, faltando uns 20 minutos para acabar, a gente já consegue saber o que vai acontecer. E quando acontece, a gente se frustra porque o episódio inteiro indica um caminho, aí quando chega no determinado momento, ele acaba indicando um outro caminho que poderia ser melhor. Não sei se você está notando, mas eu estou evitando dar spoiler, né? Porque muita gente vem reclamar aqui nos comentários, mas a sua crítica é rasa, a sua crítica não explica nada. É porque a gente não quer explicar nada. Se explicar, vai perder a graça para você que assiste. A gente está tentando ser o mais sucinto possível. Então, isso nos leva ao nosso último episódio dessa temporada de Black Mirror, que é Rachel, Jack e Ashley 2. Ou seja, é o episódio onde aparece a Miley Cyrus, que é praticamente um chamariz comercial, porque ela estar ali, ela não estar ali, dá na mesma. A história desse episódio fala sobre uma adolescente solitária que tem uma grande fixação em uma cantora pop, numa artista pop chamada Ashley O. E essa artista, Ashley, ela lançou uma boneca robô, que é a sua imagem e semelhança. Então, tem essa fixação, essa história de fixação dessa adolescente com essa boneca robô. E também tem a história da própria artista, que a gente fica sabendo, conforme vai passando o episódio, que nada é o que parece naquele mundinho de aparências dela, né? Ela tem um empresário inescrupuloso que quer usar uma nova tecnologia para fazer bonecas ainda mais realistas dela, para poder conseguir mais dinheiro, vender mais, enfim. E é aqui que a gente precisa chegar e dizer para você que está assistindo esse vídeo agora, se você já assistiu a série ou não, que esse é o pior episódio
dessa temporada de Black Mirror, e não só dessa temporada de Black Mirror, como é um dos piores episódios de toda a série. Aí você vai falar, mas por quê? Por que é isso? Por quê? Porque tem atuações extremamente caricatas, é uma coisa falsa, todo mundo tá atuando muito mal nesse episódio, é uma coisa que eu não sei se era a intenção do Charlie Brooker, mas deixar todo mundo meio robotizado, mas é o que parece, porque todo mundo tá atuando como se fosse um robô. E também é muito mal escrito, apesar de ser o próprio Charlie Brooker que escreveu esse roteiro, parece que ele escreveu num guardanapo, num papel de pão, porque é muito ruim. Tem uns momentos de alívio cômico que, ao invés de fazer a gente dar risada, a gente fica constrangido mesmo, não dá risada. A série não consegue fazer com despertar esse riso na gente nesses momentos, só desperta o constrangimento e a vergonha alheia. Fora que esse drama da personagem da adolescente quanto da estrela pop interpretada pela Miley Cyrus não convence em nenhum momento. E isso é ruim, é triste, porque tudo se baseia nesse episódio, se baseia nessas duas personagens e em nenhum momento a gente consegue comprar a ideia. Claro que é muito bem produzida, tem efeitos visuais legais, tem aí todo o dinheiro que Black Mirror consegue investir no episódio, mas, pra mim, pelo menos, foi um desperdício de tempo assistir esse episódio, porque realmente foi muito, muito ruim, porque ele vai do nada a lugar nenhum, você não tem nenhum tipo de lição com esse episódio, não tem nada parecido com o que já foi feito antes em Black Mirror. Mesmo nos piores episódios das outras temporadas, não chegou nesse nível. Em resumo, a história que aparece nesse episódio é boa, só que é muito mal executada. Esse episódio tenta fazer uma discussão sobre os limites da imagem digital, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode dizer é que o Robin Williams, quando ele morreu em 2014, ele deixou no testamento dele que a imagem dele não pode ser usada durante 50 anos, porque ele não quer que a imagem digital dele seja usada para ser recriada em filmes ou em peças de propaganda. É uma discussão que já vem de muito tempo, então Charlie Brooker usa essa discussão para escrever esse roteiro, para saber quais são os limites que a imagem digital pode chegar. Tipo, até onde que as pessoas vão por conta disso. Mas o roteiro foi escrito de uma forma absolutamente pedestre e não funciona de nenhuma forma. Então, apesar de haver a originalidade nesses 3 episódios de Black Mirror, infelizmente, no conjunto, é bem ruim. Se você for olhar, a gente tem que pesar, né? Tipo, se o primeiro episódio é bom, o segundo é médio e o terceiro é ruim, a gente tem que chegar no meio termo aí. Então, deixa eu ver. Qual a nota que a gente pode dar nesse sentido, Lucas? 7. 7? 7,5? 7,5. 7,5. Pronto, fechou então 7,5. É uma pena, porque Black Mirror é uma série que sempre inspira as pessoas, todo mundo espera muito, né? É um clássico da Netflix. Mas, infelizmente, dessa vez ficou a desejar. Eu espero então que essa crítica tenha ajudado você de alguma forma, porque a gente tentou aqui não dar spoiler, como eu falei, a gente não dá spoilers, a gente avisa quando tem. Nesse caso não tem nenhum aviso, você pode ler aqui várias vezes. Foi só uma opinião pessoal mesmo a respeito desses episódios que infelizmente frustram. Deixa o seu comentário aí nesse vídeo, se você concorda ou discorda da nossa avaliação, e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons pra gente falar mais sobre filmes e séries da Netflix e também do cinema. Grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau!